só, vamos relembrar uma coisinha. A gente viu lá, quando discutiu nos primeiros vídeos, que se um objeto estiver se movimentando com velocidade maior do que zero, significa que ele está indo na mesma direção do teu eixo de referência. Tá bom? Agora, se ele estiver com velocidade negativa, significa que ele está indo no sentido contrário ao teu eixo de referência. É isso que significa a velocidade ser positiva ou negativa. Isso vai dar origem a dois tipos de movimento, que é o progressivo, quando ele está indo na mesma direção do eixo. Progressivo está associado à velocidade positiva, e tem o movimento retrógrado, que ele está indo no sentido contrário ao teu eixo de referência. Nota que sem você definir um eixo de referência, fica difícil você falar progressivo e retrógrado, porque você tem que comparar a direção da velocidade com a direção do eixo que você estabeleceu inicialmente como referencial, como sistema de coordenadas, tá bom? Maravilha? Mas o que você precisa saber aqui é que para classificar o movimento entre progressivo e retrógrado, basta você olhar para o sinal da velocidade. Maravilha. Só que tem uma outra forma de você caracterizar o movimento, quando você tem aceleração, é dizer que ele é acelerado ou se é retardado. Como que tu vai fazer essa classificação? Para você classificar entre movimento acelerado e retardado, você tem que levar em conta tanto a velocidade quanto a aceleração. Então vai funcionar da seguinte forma. Se a velocidade e a aceleração for positiva, vamos colocar aqui tipo de movimento. Bom, a velocidade é positiva, então daqui a gente já tira que ele é progressivo. Agora, se além dele ser progressivo, você também ter a aceleração com o mesmo sinal da aceleração, você tem um movimento acelerado. Então, para saber se é acelerado ou se é retardado, você tem que comparar o sinal da velocidade com o sinal da aceleração. Se eles forem iguais, significa que ele é acelerado. E se for diferente, significa que ele é retardado, tá bom? Então, por exemplo, velocidade positiva, só que a aceleração agora é negativa. Bom, velocidade continua sendo positiva, então ele continua sendo progressivo. Beleza? Só que ele é progressivo, porém ele é retardado. Porque a aceleração e velocidade têm sinais contrários. É só isso. Agora, velocidade negativa, ou seja, está no sentido contrário ao teu eixo de referência, e aceleração positiva, apontando no sentido do eixo de referência. Então você tem um movimento que é retrógrado. Por que retrógrado? Porque a velocidade é negativa. Para saber se é progressivo ou retrógrado, olha só para a velocidade. Se é acelerado ou retardado, olha o sinal da velocidade e a aceleração. Sendo iguais, acelerado; sendo diferentes, retardado. Então, nesse caso, retrógrado e retardado. Maravilha. Por fim, as duas negativas significa que é retrógrado, porque a velocidade é negativa, e é acelerado, porque o sinal das duas são iguais. Então é como se, por exemplo, nesse último exemplo, o objeto, o móvel, ele está indo para trás, a velocidade dele é negativa, e além disso ele está acelerando naquela direção negativa ainda, para piorar. Então ele está ficando mais rápido indo para trás, entendeu? Então, isso que significa as duas serem negativas, porque as duas estão no sentido contrário ao teu eixo de referência. Mas, por exemplo, se a velocidade é positiva, velocidade positiva, então ele está indo para frente, está indo no sentido do eixo. Só que a aceleração está contrária. Então, significa que ele está diminuindo a velocidade com o passar do tempo. Vai chegar um momento que ele vai parar, e no momento, depois que ele parar, ele vai inverter o sinal da velocidade. Então ela vai passar a ser negativa, tá bom? Porque ele continua acelerando para esquerda, enquanto que a velocidade vai mudando com o passar do tempo. E a partir do momento que ele inverte de sentido, ele vai começar a ficar mais rápido na direção contrária ao eixo. Então, inicialmente, vamos ver. Inicialmente, quando ele estava com velocidade positiva, a aceleração era negativa, então ele era progressivo, porém
retardado. Aí a velocidade vai zerar, ele vai inverter de sentido e a velocidade vai passar a ser negativa, porque ele vai começar indo no sentido contrário. Velocidade negativa. Só que a aceleração, lembra que ela é sempre constante no MRUV? Então ela continua menos, continua negativa. Então agora você vai ter um movimento que é retrógrado e ao mesmo tempo é retardado. Não, desculpa, acelerado, desculpa. Acelerado, agora passou a ser acelerado, tá vendo? Por quê? Porque agora o sinal das duas coincide, então ele vai começar a acelerar no sentido contrário. É isso que significa essas nomenclaturas, tá bom? Vamos fazer exemplos.